Oi, gente, tudo bem? Vamos começar um novo pacote de aulas e agora para falar de um outro capítulo importante do direito administrativo chamado organização administrativa. A organização administrativa nada mais é que o capítulo do direito administrativo que se ocupa da criação, do funcionamento e também cuida da extinção das entidades e dos órgãos estatais. O grande objeto desse capítulo da organização administrativa são, portanto, as entidades e os órgãos que formam tudo aquilo que nós chamamos de administração pública. Além disso, é bastante comum que dentro desse capítulo da organização administrativa, nós estudemos as relações do Estado, as relações da administração pública com o chamado setor público não estatal, ou seja, com um conjunto de entes particulares, entes aí incluindo pessoas jurídicas e também pessoas físicas em alguns casos, que exercem, embora sejam particulares, atividades de interesse público. Esses entes particulares e até mesmo essas pessoas físicas que exercem atividades de interesse público, muitas vezes se encaixam naquilo que nós denominamos terceiro setor. Outros deles, se encaixam no que nós chamamos entes da administração paraestatal e assim por diante. Nós temos vários rótulos também para indicar esses entes particulares que de alguma maneira assumem funções de interesse público e o capítulo da organização administrativa tradicionalmente trata também dessas relações do Estado propriamente dito com essa esfera particular que exerce essas funções importantes para a sociedade, tá bom? Então, de novo, a organização administrativa cuida, a princípio, dos entes e órgãos públicos e, adicionalmente, das relações da administração pública com esses entes privados que exercem alguma função de relevante interesse coletivo, uma função de relevante interesse público. A organização administrativa e o seu estudo é muito relevante para nós na prática, porque ela condiciona a forma de funcionamento do Estado. E ao definir a forma de funcionamento do Estado, ela acaba também impactando o regime jurídico de cada entidade e de cada órgão que compõe o Estado. A escolha das formas de criação de uma determinada entidade são, portanto, fundamentais para definir o direito, a legislação que rege esta entidade. Então é por isso que eu digo que a organização administrativa define regime jurídico e condiciona a eficiência, a eficácia e também os custos de funcionamento das entidades e dos órgãos públicos. Outro aspecto importante e que justifica o estudo da organização administrativa está na sua relação com o grau de democratização e de legitimidade estatal. E eu digo isso porque, ao repartir as suas tarefas entre várias entidades e órgãos, o Estado consegue, ao mesmo tempo, se especializar e, de outro lado, consegue se aproximar da população, consegue se aproximar de determinados setores econômicos e isso tudo naturalmente contribui muito para aumentar ou até diminuir, dependendo da escolha organizacional, o grau de democratização e de legitimidade no funcionamento estatal. E, em terceiro lugar, as escolhas das formas de organização também condicionam o controle que o Estado e as suas entidades sofrem, seja o controle externo, seja o controle social. Cada entidade tem regimes próprios, cada entidade sofre limitações e tem poderes diferenciados de acordo com o seu formato. E é por isso que eu digo, portanto, que o regime jurídico define também os controles e define também o grau de transparência com o qual essa entidade trabalha na sua prática, tá bom? Então, esses fatores servem apenas para exemplificar como o capítulo da organização administrativa é relevante para nós na prática, embora ele nem sempre receba a atenção merecida. Nesta primeira aula sobre o capítulo da organização administrativa, eu gostaria de apresentar as 3 técnicas principais que se utilizam para organizar o Estado, para distribuir ou concentrar
tarefas, competências estatais. A primeira e mais importante técnica de organização é chamada de centralização ou descentralização política. A centralização ou descentralização política é empregada para distribuir tarefas estatais, seja entre esferas da federação, seja entre poderes. Então, nós temos descentralização política nas hipóteses, nas situações em que as tarefas são distribuídas entre entes federativos autônomos, e aí nós podemos falar de uma descentralização vertical, em sentido, né, vertical, e também temos descentralização política quando as tarefas são distribuídas para poderes distintos dentro de uma mesma esfera federativa, e aí nós podemos falar de descentralização política horizontal, ou em sentido horizontal, tá bom? Uma segunda técnica bastante relevante, muito utilizada, é a centralização ou descentralização administrativa. Por meio da descentralização administrativa, o Estado une ou distribui competências ou o exercício dessas competências entre entidades com personalidade jurídica própria, sejam essas entidades estatais ou não. Então, vou dar um exemplo para ilustrar como a descentralização administrativa ocorre. O Estado, por exemplo, na União, pode decidir criar pessoas jurídicas de direito público interno na forma de autarquia para que essas pessoas jurídicas cuidem de atividades universitárias, cuidem do ensino universitário, da pesquisa e da extensão. Na medida em que a União transfere essas competências de ensino universitário para uma autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público interno, a União está se valendo da técnica de descentralização administrativa. Tá bom? Então, a descentralização administrativa envolve essa distribuição, seja da competência em si, seja apenas do exercício da competência para uma entidade específica, separada da pessoa jurídica da União, do Estado ou do município, e essa pessoa jurídica especializada e separada, não é, do ente político, pode ser uma pessoa jurídica de direito público, pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Vejam, a terceira técnica bastante empregada para organizar o Estado e interna dentro de cada entidade é a chamada desconcentração ou concentração. Por meio dessas técnicas, o que se faz é distribuir as tarefas de cada entidade pública internamente pelos seus órgãos. A desconcentração, portanto, envolve uma repartição interna de tarefas dentro de uma mesma entidade que contém órgãos. Importante ter em mente que a entidade é sempre a pessoa jurídica estatal, tá bom? E o órgão nada mais é que a subdivisão desta pessoa jurídica estatal. O órgão não tem personalidade jurídica própria. Ele pode até ter personalidade judiciária, mas não tem personalidade jurídica própria, tá bom? Para fechar esta primeira aula sobre organização administrativa, vamos olhar um pouco a estrutura do Estado brasileiro para verificar como essas várias técnicas mencionadas se aplicam a ele. Vejam, o nosso Estado brasileiro é uma república federativa de 3 níveis. Essa república está dividida no nível federativo maior, que é a União, e depois em níveis federativos subnacionais, que são os estados e os municípios. Essa divisão de competências entre União, Estados e municípios decorre do emprego de uma descentralização política vertical. Além disso, em cada esfera federativa, nós temos poderes. Então, temos lá a pessoa jurídica da União, a pessoa jurídica de cada estado e a pessoa jurídica de cada município. Todas pessoas jurídicas de direito público interno. Na União, essa pessoa jurídica se divide em legislativo, executivo e judiciário. Então, nós temos 3 órgãos dentro da pessoa jurídica União, e esses 3 órgãos dentro da pessoa jurídica União decorrem de uma técnica também de separação de poderes, tá certo? Vejam, nos estados nós também temos 3 poderes, assim como na União, e finalmente no município nós temos
apenas dois poderes. Nós temos apenas o executivo e o legislativo. Nós não temos no município o judiciário. Em terceiro lugar, é preciso entender que o nosso poder executivo, na verdade, envolve tanto aqueles órgãos da administração direta, ou seja, a presidência e os ministérios, o governo do estado e as secretarias estaduais, ou a prefeitura e as secretarias municipais. Isso é o que nós chamamos de administração direta. Agora, além disso, cada uma das pessoas, né, das pessoas políticas, União, Estados e municípios, trabalham com o apoio de entidades especializadas, de pessoas jurídicas que assumem tarefas específicas. E essas entidades especializadas vão formar a administração pública indireta. E esta criação de entidades especializadas decorre do emprego de uma técnica de descentralização administrativa. E, por fim, em cada entidade nós temos uma subdivisão em órgãos, e essa subdivisão em órgãos decorre de uma técnica de desconcentração. Tá bom? Então, este quadro resume como o Estado brasileiro se organiza e como as várias técnicas de descentralização e desconcentração são aplicadas para justificar tudo aquilo que nós temos no Estado brasileiro. Tá certo? Na próxima aula, nós vamos continuar aprofundando os sistemas de organização administrativa e falar de cada um desses órgãos, dessas entidades com vocês. Um grande abraço.